Olá, estamos dando início a mais uma entrevista em nosso canal. Hoje recebemos o Alexandre Holanda. Ele é gerente artístico da Diteal, que é a diretoria dos teatros de Alagoas. Bom, e o tema deste nosso encontro são os impactos e as dificuldades encontradas, enfrentadas pelo setor teatral no Brasil e em Alagoas. Desde já eu quero agradecer ao Alexandre por dispor um pouco do seu tempo. É uma pessoa bastante corrida, está sempre para lá e para cá, em produções, sempre engajado e envolvido com essas questões, mas ele destinou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Então, uma primeira questão, Alexandre, desde já seja muito bem-vindo aqui ao canal, e a primeira pergunta é a seguinte: o setor artístico, né, sem dúvidas, foi o que mais foi afetado aí durante esses transtornos causados pela crise sanitária do Covid-19, devido ao isolamento e ao distanciamento social. E eu queria te perguntar o seguinte, Alexandre, você ouviu ou vivenciou, né, histórias de pessoas passando por certas dificuldades durante esse período ou ainda estão passando por dificuldades, Alexandre? Boa noite. Gabriel, primeiro, é uma satisfação muito grande estar atendendo esse seu convite. A gente se sente muito honrado. E lembrando, né, do momento que a gente contou com você aqui artisticamente nesse espaço, que é um espaço muito importante no estado de Alagoas, que compreende o Teatro Deodoro, que é o palco oficial do estado, fundado em 1910, o Teatro de Arena Sérgio Cardoso, de 1972, e o Complexo Cultural Multifuncional do Teatro Deodoro, fundado em 2014. Então, a gente percebeu e sentiu na pele o sofrimento do segmento de uma forma muito contundente. Vivemos situações assim muito tristes mesmo, de ver famílias inteiras, né, passando necessidade das mais diversas, inclusive no que diz respeito à alimentação e à moradia. Então, ao mesmo tempo, percebemos a união do segmento artístico através de produtores, de artistas, de instituições. Né? Foi um momento muito forte nesse sentido, de solidariedade, de se perceber a gravidade do momento, a crise humanitária, né? Causada pela pandemia. Então, esse movimento espontâneo, ele conseguiu amenizar um pouco desse sofrimento do segmento artístico. E quando a gente fala do segmento artístico, a gente tem que perceber que o segmento artístico ele não é composto só pelo artista e pelo técnico. Ele também compreende os frentistas dos carros, os vendedores de balas de confeito, os seguranças, os porteiros, as camareiras. Então, uma série de profissionais, né, que fazem parte dessa cadeia produtiva, que passaram e estão, sim, ainda passando por sérias dificuldades. E nós estamos atentos, né, esse movimento da classe artística, ele continua atento. A gente, enquanto instituição, enquanto Diteal, tenta contribuir, né, tanto como pessoa física e abraçando algumas ações como pessoa jurídica, algumas iniciativas, mas tem sido um momento que ainda nos apresenta uma perspectiva de uma realidade muito difícil a médio e longo prazo. Ainda. Perfeito. Alexandre, uma próxima questão para a gente é a seguinte: eu imagino que, igualmente a outros dirigentes, né, de teatro espalhados pelo país, devem ter, assim, vocês devem ter uma rede, talvez, interteatral, vamos dizer, que vocês se comunicam e tudo mais. Eu queria saber de você, que está à frente desse segmento, como que você viu as reclamações a nível nacional? É a mesma coisa ou difere de um estado para outro, Alexandre? Na verdade, de maneira geral, a gente encontra muitas provações e muitos problemas em comum, né? Então, a gente tem essas redes de relacionamento, tanto no sentido institucional, a gente tem um grupo dos Teatros Monumentos do Brasil, que compreende mais de 27 teatros, teatros com características muito em comum,
né, como o Teatro Deodoro, o Municipal do Rio de Janeiro, o Municipal de São Paulo, o Santa Isabel, o José de Alencar, teatros construídos no final do século XIX, começo do século XX, e com histórias muito em comum. A gente discutia muito, né, através do mundo virtual, e a grande preocupação que a gente tinha era de que forma continuar cumprindo com a missão da instituição, que é fomentar e produzir arte, né? E a gente tem uma característica que é muito particular, que é de trabalhar o fomento da formação de plateia presencial. Então, a gente teve que se deparar com uma nova realidade, e aí estou falando de uma coisa que foi muito particular, mas que eu percebi também, né, em outros estados, que foi como abraçar essa ferramenta da tecnologia e ter como possibilidade de sobrevivência e de produção artística, e de estar com o artista, de estar produzindo arte, mesmo que teatro, mesmo que música, mesmo que dança, mesmo cultura popular, hip hop, os mais diversos segmentos, e nós conseguimos o fazer, de certa forma, fazer chegar algum recurso financeiro para essa cadeia produtiva, através do mundo virtual. Então, primeiramente, o que a gente percebeu muito em comum, que era a preocupação com a preservação da vida, né, da vida humana, a preocupação, a compreensão de que, por mais que fosse forte constatar aquela realidade de permanecermos de portas fechadas, aquilo era fundamental. Nós não tínhamos alternativas, né? Aquilo dali era uma questão de sobrevivência, era uma questão de respeito à vida humana. Então, a gente, no primeiro momento, imaginava que daqui a 3 meses a gente poderia, citando como um exemplo, a gente nunca tinha uma data, uma previsão. Era tudo muito incerto, era tudo muito... A gente não sabia como ia ser a próxima semana. Mas sempre com aquela perspectiva, a gente nunca imaginou que a gente ia chegar a 1 ano e 4 meses e ainda está nesse processo tão gradativo e tão lento de retomada. Mas o que tínhamos em comum era essa questão da preservação da vida humana e de não sermos só um prédio físico, uma construção física, que, ao passar por uma situação de tamanha gravidade, deixasse de encontrar o caminho para cumprir, mesmo que com alguma limitação, com a sua missão principal, que é o fomento da arte, e acredito que sempre valorizando, em primeira mão, a produção artística local. E nós fomos encontrando esse caminho. Perfeito, Alexandre. É uma experiência muito interessante. Perfeito. Pegando um gancho no que você falou, era uma das perguntas que eu ia te fazer, era justamente sobre a questão da tecnologia aliada aos palcos de teatro, né? Então, você falou muito bem, porque as lives, segundo alguns pesquisadores do ramo tecnológico, chegou para ficar. Era uma realidade que vinha meio que timidamente, de repente assumiu um papel não somente no teatro, mas também no campo da música, enfim, todos os aspectos. Mas, em contrapartida, vou te fazer uma pergunta. Você, como dirigente de teatro e tudo mais, você não tem medo, Alexandre, que isso afaste o público, as plateias dos teatros? Porque o jovem hoje, a juventude, ela está muito ligada a essa questão do espetáculo na palma da mão, que é o celular, o tablet. Então, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que o termo que você utilizou, o medo, eu acho que esse medo realmente ele existe, né? Mas é um medo, é uma ansiedade, é uma apreensão, porque a gente sempre tem dificuldade de trazer a plateia, de manter essa plateia nas salas de espetáculo. Essa preocupação não é uma preocupação de agora, né? É uma preocupação que já vem de muito tempo. Então, a gente aqui na nossa instituição, a gente cria projetos populares, ingressos populares, cria possibilidades de trazer alunos da rede pública gratuitamente, para trabalhar de forma permanente essa questão da formação de plateia. E o mundo girou, né? A pandemia veio, a gente sabe que isso vem também em resposta, em consequência, de como o ser humano está conduzindo a sua relação com o planeta Terra, com um todo, com o meio ambiente, com a saúde pública. E
a gente tem essa preocupação. Porém, é um fator que a gente vai descobrir junto com os acontecimentos. Também isso pode trazer a criação de novos produtos, né, que possa interagir o público presencial e a tecnologia, inclusive ao mesmo tempo. Como a gente já teve espetáculos aqui, aonde, apesar de ter a plateia, o público presencial, o artista que estava no palco, em alguns momentos do espetáculo, interagia virtualmente com o público através do aparelho celular, né? A gente teve uma preocupação muito grande com as lives. E como eu te falei, a gente tem como missão, uma das principais, o trabalho permanente de formação de plateias e de criar condições para manter essas plateias nas salas de espetáculo. Então, a Diteal, ela não entrou para o mundo das lives. A gente, no primeiro momento, a gente teve essa preocupação que você está colocando. E eu, conversando com a minha equipe, eu questionava, eu dizia, será que ao entrar nas lives, a gente não está jogando contra a nossa missão? E aí a gente foi percebendo que realmente não interessava naquele momento. E como a gente tinha uma programação já, foi muito impactante também, porque quando a pandemia começou, em meados de março de 2020, a gente já tinha uma programação toda feita para todo o exercício de 2020 e ela seria concluída em fevereiro de 2021. Então, isso tirou da gente uns 6 meses de preparação. E, de repente, de uma hora para outra, o nosso trabalho começa a ser desmanchar, refeito, e que nos dava um conforto durante um ano por ter sido tão bem planejado. Então, no primeiro momento, eu disse com a nossa equipe, né, discutindo com a equipe, vamos entrar para o mundo virtual, mas eu quero criar mini documentários e, nesse primeiro momento, eu quero dar uma satisfação para a comunidade e, ao mesmo tempo, valorizar o artista, que seria o quê? Nós temos várias parcerias. Então, nós trabalhamos não só com espetáculos, trabalhamos também com todos os segmentos artísticos, como eu lhe falei, inclusive com artes visuais, a gente tem uma galeria. E nós temos também muitas ações formativas. Então, a gente foi pegando esses projetos que estavam previstos na agenda de março de 2020 até fevereiro de 2021. E, por exemplo, a Emília Clarke, que é uma grande bailarina aqui no nosso estado, e a gente tem uma parceria de um projeto social com ela, onde a gente trabalha a formação, através da dança, de 40 crianças que comprovam estar matriculada na rede pública de ensino. Esse projeto já tem 5 anos e a gente teve que parar. E esse projeto ele tem uma culminância, que a gente sempre monta um espetáculo no final do ano com os alunos. Então, um dos vídeos, o nosso critério de curadoria para a escolha do elenco, que iriam compor essa série de 13 vídeos, foi mostrar tudo o que estava planejado e que não poderia acontecer. Mas esse artista ele recebia um pequeno cachê. A gente falava um pouco sobre esse projeto, que não poderia acontecer naquele momento, e com isso a gente conseguiu contemplar 13 artistas diferentes, começar a criar um acervo virtual, que foi muito importante também, né? Criar essa documentação virtual, oferecer para o artista um portfólio, que também com essa linguagem virtual, ele pode estar no mundo inteiro, né? De uma forma mais contundente, de uma forma mais presente e mais fácil. E aí depois a gente foi também aprendendo a fazer esse material, aprendendo que um vídeo não deveria chegar, como a gente começou no começo, a uma duração de 30 minutos. Aí quando a gente terminou essa série, a gente tem um projeto que é o Teatro Teodoro é o Maior Barato, que já está em sua 21ª edição, que é muito raro. Aqui no nosso estado a gente tem um projeto que tenha uma continuidade, são 21 edições, são 21 anos que esse projeto acontece, e que tem como finalidade a democratização da ocupação do palco principal do Estado, que é o palco oficial, que é o Teatro Deodoro, tem como preocupação a valorização e o fomento da produção artística local e trabalhar a formação de plateia para esse produto artístico, que é o produto produzido pelo artista alagoano. Então, a gente já tinha essa edição pronta, já tinha, através de edital, a seleção é feita através de edital. Então, a gente tinha esse compromisso com esses artistas. Aí começamos a discutir, depois que a gente percebeu que não daria para trabalhar ainda no exercício 2020,
com o público presencial, que era a grande viagem deles, né? Estar no palco do Teatro Deodoro com o público presencial. Aí fomos discutindo o formato. Aí uns queriam live, outros queriam pré-gravado, outros queriam esperar para a volta do presencial. Mas a gente tinha um compromisso. Então, a gente vai realizar esse projeto ainda com essa curadoria que seria contemplada em 2020. A gente pretende, quem sabe, abrir 2022 com a realização no palco, com o público presencial, mas também produzimos 20, foram 13 também, por coincidência, mini-docs, agora já com a equipe mais capacitada, mais experiente, uma linguagem mais aprofundada para o mundo virtual e para a questão da imagem, do audiovisual, com a preocupação da edição. Então, a gente foi aprendendo junto. A nossa equipe aqui da DTL foi absorvendo experiências que a gente não teria se não tivéssemos entrado nessa realidade através da pandemia. E, enfim, hoje a gente tem um total já de 39 vídeos, né? É uma produção bem diversa, aonde a gente trabalha, temos com a nossa parceria com o grupo Nós Que Faz, que é de hip hop, tem a nossa parceria com o Trans Shows, que é um grupo de transexuais, tem a nossa parceria com a cultura popular, tem a nossa parceria com o movimento afro, tem a nossa parceria com a música erudita, tem a nossa parceria com a dança. Então, hoje criou um acervo muito interessante disponível na nossa página do YouTuber, né? @Teatro Deodoro, que hoje a gente consegue mostrar tudo que a gente consegue realizar, a nossa relação com a diversidade da produção artística e cultural do nosso Estado, e também proporcionar para todos esses artistas, durante esse período de pandemia, algum recurso, né, estarem em cena. Foi também vale destacar a emoção que era, porque muitos desses momentos que a gente acompanhou todos os vídeos, estávamos juntos, não tivemos nenhum caso de contaminação, trabalhávamos com grupos reduzidos e com todas as questões sanitárias bem observadas, mas era muito emocionante quando, por exemplo, um grupo se reunia pela primeira vez desde o começo da pandemia, por felicidade, no palco do Teatro Deodoro e para trabalhar. E, nesse momento, a gente não tinha o público presencial. Então, a relação do artista e de nós todos que estávamos envolvidos ali com o Templo Teatro Deodoro era muito emocionante, que era como se a gente estivesse fazendo para ele, para aquele templo, né? Não tinha a plateia. Então, a gente se relacionava com a estrutura física do teatro e com a certeza que tinha um público também nos vendo virtualmente de suas casas. Mas foi uma experiência muito rica e nos trouxe excelentes resultados. E nos permitiu, inclusive, esse acervo documental através do mundo virtual, que vai ficar aí para a posteridade. Não é isso? Com certeza. Perfeito. Alexandre, uma penúltima questão para a gente é a seguinte: a Lei Aldir Blanc, ela ajudou bastante aos artistas maceienses, alagoanos? Como funcionou essa questão? Olha, era um momento muito difícil, né? Eu acho que foi um momento que se viabilizou realmente uma monta em recursos financeiros que eu não tenho conhecimento de momentos anteriores, disponibilizar um recurso tão significativo para a produção artística e cultural. Acho que esses produtos eles vão começar a aparecer também de uma forma muito gradativa, mas foi, sem dúvida alguma, o que deu sobrevivência para a classe artística, né? Porque uma parte desse recurso também veio como o salário emergencial, veio como recurso, né, para mensal, por um pouco período, mas veio naquele momento de maior crise e aquele susto que você estava sem saber para onde seguir, e vai permitir que tanto no audiovisual, na música, na dança, na cultura popular, ou seja, nas diversas linguagens, tenhamos, né, produtos de grande relevância. Na nossa vivência aqui no teatro, como a gente ainda está passando por essa transição de retomada, a gente já começa a receber uma demanda muito grande de projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, que precisam ter produtos pré-gravados, ou então lives,
e outros produtos do mundo virtual, mas tem sido agora de julho, agosto, e a gente já percebe setembro, outubro, a nossa demanda maior em consequência dos projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, de retomada, acredito eu. Porque um projeto não se paga, um espetáculo ele não se paga, a arte, a cultura, mas é comércio, é economia. E o espetáculo ele tem que se pagar, e ele tem que gerar lucro para quem está trabalhando e renda. Então, você botar um espetáculo num palco com 30% da plateia, com 50% da plateia, não vai ser todo mundo que vai ter esse cacife, caso não esteja respaldado por trás por um edital, por um patrocinador ou algo dessa natureza. Então, o que a gente entende realmente esses projetos que eram para live, devido à pandemia, que eles comecem a trazer uma nova realidade, que é a que a gente está vivenciando, que é ter a live, mas, ao mesmo tempo, já trazer 30% de plateia presencial, 40%, 50%. Então, a gente começa a vivenciar aqui no nosso espaço esse tipo de nova realidade, que é como se fosse um programa de auditório. Você tem uma plateia presencial, mas também você tem uma plateia que está assistindo aquilo de casa. Aí é um tipo de produto novo para a gente, que a gente não é que seja novo e inédito, mas na sua constância, na frequência, na quantidade de produtos com esse perfil. É uma realidade nova que tem se mostrado como uma demanda que vai ser muito recorrente nesses próximos 3 ou 4 meses. Perfeito. Alexandre, uma última questão para a gente é a seguinte, a respeito do retorno. Alguns governadores, exemplo do governo do estado de Alagoas, né, o Renan Filho, tem liberado, feito um certo relaxamento no distanciamento e nas medidas de isolamento e tal, essa questão toda da Covid. Então, eu queria saber do pessoal, de vocês aí no Deodoro, em todo esse conglomerado dos teatros de Alagoas e tudo mais. A permanência dos cuidados, ela vai continuar, né? Porque a impressão que a gente tem, Alexandre, é que, infelizmente, muita gente acha que a pandemia acabou. Muita gente pensa que acabou, não tem mais, está tudo certo. Não é bem por aí. A gente sabe que os números, infelizmente, aqui no Rio, anteontem, foram mais de 140 mortos e Belo Horizonte foram 170 pessoas mortas e tudo mais. Então, a gente fica naquela coisa, e sem contar também que, infelizmente, a gente tem pessoas que estão tomando as 2 doses, estão se infectando e, infelizmente, estão morrendo. Então, é preciso tomar muito cuidado em relação a essas medidas. Então, como que está essa questão de vocês aí? Porque eu sei que isso mexe bastante também com o psicológico de vocês, profissionais, enfim, de todos nós. Exatamente. É uma questão de extrema importância. Como você bem falou, a gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente ainda não tem nem 50% da população brasileira com a primeira dose da vacina, acredito que nem 20% com a segunda dose da vacina, quando a gente já percebe que mesmo quem tomou 2 doses da vacina estão se contaminando e estão contaminando. Então, é uma doença muito nova, né? É uma doença que a gente não imaginava, como eu disse anteriormente, que a gente chegasse a 1 ano e 4 meses, né, do primeiro decreto governamental, ainda vivenciando uma realidade muito crítica. A gente tem que começar a ter essa reabertura para... Tem a questão da economia, né? Tem a questão da saúde mental, da saúde psicológica, né? Mas é fundamental que, em primeiro lugar, esteja o cuidado com a vida, né? O nosso teatro, que é o palco oficial do Estado, a Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas, muitas vezes a gente tem aqui, como eu disse assim, a Galeria de Artes Visuais. Então, a gente não deixou de criar exposições. A primeira, a gente fez com um acervo que a gente tinha, que era a reprodução da obra do artista, através de fotografia em formato de banner, já que nesse prédio de 2014, a nossa parte da frente da galeria ela é toda aberta, de vidro, e aí a gente fez uma grande vitrine se relacionando com o entorno do teatro. Aí foi muito exitoso, porque a gente não tinha... O público não entrava, tinha acesso
da rua. E depois a gente foi entrando no mundo do tour virtual. Então, tinha muita pressão para trazer turmas. Aí a gente criou o quê? A gente começou a trabalhar com a rede de ensino, tanto do Estado quanto do município, junto às coordenações e diretores de escolas. E aí a gente começou, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito legal. Então, a gente começou a receber turmas de alunos, os alunos em casa, o professor em casa, os nossos monitores, e virou uma experiência muito interessante. Então, a partir de agora, dessa semana, a gente começa a receber grupos de, no máximo, 20 pessoas. Saindo 20 pessoas, pode entrar outro grupo de 20 pessoas. Mas o teatro, até agora, 50%, a gente também está dando autonomia. Apesar de ser 50%, se o artista quiser colocar menos, e a gente também abate isso no valor que teria da locação do espaço. Então, a gente também vai dar essa liberdade do produtor em relação ao público dele. Se mesmo que seja liberado 100%, mas se aquele produto, se aquele produtor, se aquele espetáculo achar que para eles não é tão seguro, que eles só querem... Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo junto, que a gente vai realizando junto, que a gente vai dialogando junto. A gente quer muito que isso passe, óbvio, né? Mas não passou, estamos ainda nessa pandemia. Os cuidados sanitários são muito claros, né? Os mais diários e constantes que a gente tem que ter, da máscara, do distanciamento, do álcool gel, da questão da higiene sanitária. Então, cabe a gente. Agora, é muito importante que o cidadão entenda que esse poder de vencer essa batalha está principalmente na mão dele e que ele tem que fazer a parte dele. Porque se não fizer, realmente a gente não sabe como vão vir essas mutações, o que é que pode acontecer amanhã, até quando essa vacina pode continuar tendo efeito sobre o nosso organismo. Vai depender muito da nossa responsabilidade e do nosso compromisso enquanto ser humano e enquanto a gente valorizar a humanidade, valorizar ao próximo, a nossa postura de empatia diante da humanidade. Então, cabe muito a gente. E ao governo e às instituições públicas e etc. Tal, fiscalizar, deliberar e cobrar. Mas se o cidadão não fizer a parte dele, a gente vai demorar muito tempo para poder voltar a ter uma relação com a saúde pública de uma forma mais tranquila. Perfeito. Alexandre, quero agradecer imensamente a você por ter dedicado aí um pouquinho do seu tempo para conversar comigo aqui com os nossos telespectadores do canal. E agradecer também, né, você citou no início da nossa entrevista que você foi uma peça-chave no início da minha carreira artística. Para quem está nos assistindo, eu também sou cantor, compositor, sou do ramo de samba, e o Alexandre foi um dos responsáveis pela gravação do meu primeiro DVD no palco do glorioso Teatro Deodoro, que é o nosso, em Maceió, é o teatro municipal da cidade, né, o oficial, o palco oficial. É lindo, é um espetáculo de lugar, e fica, você que está aqui no Rio, você que está em Maceió, você que está em qualquer lugar do Brasil, vai a Maceió, não deixe de visitar o Teatro Deodoro, o Teatro de Arena, e também a extensão que foi construída, que é uma coisa assim fantástica. Tem galeria de artes, tudo, enfim, é uma coisa assim fantástica. E também, para encerrar, só relembrar aqui que em 2010, quando o Deodoro completou 100 anos de história, eu fui o autor do Samba Enredo, junto com o Ivan, presidente da Escola de Samba Girassol, daí de Maceió, e que nós fomos campeões na passarela do samba em Maceió com esse samba, imagina, falando dos 100 anos do Teatro Deodoro. Alexandre, muito obrigado, fica com Deus. Muito, muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Agradece, eu queria só deixar o nosso site, que é o diteal.al.gov.br, dizer que aquela sua apresentação na praça, aberta para a comunidade, fazendo a praça se relacionar com o prédio do TIM, numa data tão importante, né, celebrando os 100 anos de fundação desse prédio tão importante para todos nós alagoanos e brasileiros.
foi inesquecível e realmente o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso reconhecimento à sua seriedade e à forma que você conduz tudo que você faz na sua vida. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço, Alexandre. Até uma próxima. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus.